Olá, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este que é o vídeo de quase inauguração da série do VBA para o .NET, algo que eu já havia prometido para vocês há algum tempo. E a ideia aqui é começar com um comparativo bem simples assim, aspas, bastante pedido, porque o pessoal fala muito de alguns controles que eles sentem falta no VBA. E controles, por exemplo, o Grid View, Data Grid View, Flex Grid ou mesmo um List View que dá tantos problemas de compatibilidade, no qual já falei mais de uma vez aqui nesse canal, inclusive em vídeos de Drops. E mais de uma vez também no momento que eu comentava a respeito do Grid View e por que eu usava o Listbox, eu dizia que quando você precisar de alguma coisa um pouco mais poderosa, você não deveria estar fazendo isso, deveria estar usando uma ferramenta um pouco mais nova. Comentei isso no último vídeo em que eu falei a respeito de quais seriam os próximos passos a respeito do VBA. E aqui eu pretendo mostrar, só para vocês terem uma ideia, inclusive as duas ferramentas aí estão abertas na tela. Uma que é o Excel, que no caso nós vamos usar o VBA, e ao lado temos a ferramenta Visual Studio, Microsoft Visual Studio, que é a ferramenta oficial da Microsoft para desenvolvimento de aplicações .NET. Não é a única, mas é a mais recomendada, até porque ela já tem versões gratuitas, como essa aqui. Eu estou usando a Visual Studio 2015, que é a Community. Já há uma versão 2017 disponibilizada, porém não é necessário para esse tutorial. Inclusive o que eu vou fazer aqui funciona até na 2013, que também tem uma versão Community. Poxa, o que tem de diferença entre uma e outra? Eu diria que até vale a pena você ficar na 2015 e não vá para 2013, a não ser que você careça de recursos de máquina, porque quanto mais nova a versão, você pode ter algum problema de performance. Mas a 2017 está focando muito em tecnologias do .NET Core, que eu não vou comentar aqui o que é, mas não tem efeito nenhum sobre o que vamos fazer agora. Então, você vai instalar uma série de coisas que não são necessárias e não terão contexto, porque a gente vai usar a 2015 dá e sobra. É gratuito, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você fazer o download. Demora um pouco porque é uma ferramenta enorme, faça a instalação mínima do .NET Framework, Windows Forms, C# e VBNet, que você vai ter tudo o que você precisa. Se você quiser instalar tudo, fica à vontade. É uma ferramenta que te dá a possibilidade de criar tanta coisa, mas tanta coisa, que vai demorar um pouco a instalação, certo? São ferramentas tem gigas e gigas aí de tamanho, mas compensa, tá? Bastante poderoso. Recomendo que você dê uma olhada se você está interessado em entrar no mercado de desenvolvimento. Ok? Pessoal, List View versus Data Grid View. Vamos ver, então, de uma vez por todas, o que seria um comparativo quais seriam os passos e enfim, os comentários que eu vou colocar em cima de cada um deles. Eu acho que é codificando que a gente vai conseguir chegar a essa conclusão. Vamos lá. Eu vou então começar, eu vou minimizar aqui o Visual Studio, na verdade eu vou maximizar o Excel e eu vou começar do zero, tá? Tenho minha colinha aqui, porque eu não sou bobo, e vou aqui abrir aqui o Visual Basic para começar. O arquivo que eu vou usar é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver, aqui. Tem um arquivo chamado contatos.accdb, que tem duas tabelas. Aqui tem, na verdade, uma tabela que nos interessa, que é uma tabela chamada Contatos Simples, que é uma versão simplificada de um dos modelos da Microsoft. Tem poucos ou quase nada de dados lá, mas como é para servir de exemplo da aplicação, acredito que satisfaz o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a planilha, vai criar um novo form, vai pegar o list view e vai extrair e listar os dados desse cara aqui. Okay? Deixa aqui abrir o banco de dados, que eu também vou disponibilizar para vocês. Vamos deixar ele aqui aberto enquanto ele está abrindo aqui no Access. Como vocês sabem, eu estou usando bastante o RubberDuck. Quem não sabe o que é, assiste a entrevista que eu dei para Karen, que eu falei só sobre esse cara aqui. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. É no canal da Karen Abessia, do Eu Juro Funciona. Consegui mostrar num tempo bastante curto as justificativas do porquê vale a pena você usar o RubberDuck, tá? Aqui, tá? O que me interessa são as tabelas. Eu tenho contatos e contatos simples. Contatos simples porque eu eliminei várias coisas, né? Vou até, inclusive, criar um outro registro aqui para servir de exemplo. Microsoft, sobrenome Gates, nome Bill, endereço bill, @gates.com,
cargo ele é o dono, é óbvio que não, né? Fundador, algum telefone, vou colocar alguma coisa aqui para servir de exemplo, tá, pessoal? Deixa vazio, rua, alguma cidade, provavelmente ele deve morar em não sei, tá? Não é um cadastro assim de todo consistente. Mas para ter mais um dado, devia ter preparado isso antes, né? SL de sei lá, o CEP pode ser alguma coisa assim, o país com certeza ele mora aqui nos Estados Unidos, anotações não tem nada, pronto, um novo registro, e é essa tabela que a gente vai explorar. Fechando o arquivo do Access, então a gente vai começar colocando um user form. Como a gente vai acessar dados do Access, a gente vai precisar da biblioteca ADO, a qual farei referência aqui. Eu vou por todo o ciclo, tá, pessoal? Para que a gente tenha um comparativo realmente do depara. E é bom sempre deixar claro, a partir do momento que eu estou fazendo referência a bibliotecas aqui, é sempre um problema para o VBA, porque você precisa garantir que essa biblioteca está instalada na máquina do teu cliente, e você não consegue mandar isso instalado. O Active Data Objects, ou ADO, é um pouco menos de problema, porque ele já é uma biblioteca muito antiga, então a garantia de que ela está instalada é muito grande, digamos assim, né? A probabilidade era gigantesca. Você não deve ter problema, mas isso não vai ser o mesmo com o ListView, por exemplo. Então, eu preciso da 2.8, a 6.1 não vem ao caso, vou deixar esse cara aqui, que é tudo que eu preciso. E vamos então adicionar aqui um ListView, na verdade vamos seguir as boas práticas de programação. Vamos dar um nome bonito para esse cara, RM Contatos, por exemplo. E aqui nós vamos listar os contatos. Muito bom. E aqui a gente vai adicionar então um ListView que já está adicionado aqui, certo? Mas se você não estiver vendo esse cara aqui, você clica com o botão direito aqui em qualquer área da caixa de ferramentas que você pode exibir através de exibir caixa de ferramentas, caso ela não esteja aparecendo para você. Controles adicionais, você navega aqui até encontrar esses itens Microsoft Forms, tá aqui, todos os controles tradicionais, checkbox, combo box e por aí vai. Você tem esse cara aqui embaixo que é o ListView, que atualmente, pelo menos no meu computador, está na versão 6. Ok? Pego esse cara, arrasto aqui para dentro, temos um ListView no nosso form. Certo? Eu vou deixar ele aqui bem grandinho. E vou, obviamente, dar nome aos bois LST contatos. E agora a gente precisa preencher esse cara. Eu vou clicar 2 vezes para entrar no código e vou começar a digitar um codiguinho aqui para que a gente possa ter isso funcionando dentro do meu evento userForm. Eu não quero no clique, eu quero no initialize. Muito bem, vou apagar o clique porque eu não preciso dele e começar a digitar código. Do que eu preciso? Primeiro eu preciso configurar as colunas do ListView. E eu não vou te mostrar todas as colunas do cadastro de contatos, eu vou só mostrar as 5 primeiras, que no caso eu lembro de cor. Então eu vou dar aqui um with ListView contatos e vou pegar e fazer a configuração básica das colunas do ListView. No caso, full raw select igual a true para selecionar sempre a linha inteira, tá? Perdão. LVW report, tá? Que é o estilo do ListView, que é o mais básico de ser usado. Label edit, também vou usar a opção mais padrão, que é LVW manual. Agora eu preciso adicionar as ops, que eu errei aqui, perdão, vírgula, não era para ser vírgula. E eu vou começar a adicionar os cabeçalhos ou as colunas, certo? Que no caso segue a sequência de nome, label, não lembro se é exatamente essa sequência, mas é nome do campo, o título do campo e a largura dele, tá? Vou fazer o mesmo para todos os outros campos, que no caso serão 5. E se eu quisesse, eu adicionaria mais. Eu tenho então nome. Não se preocupem, o arquivo de Access estará disponibilizado na descrição do vídeo. Sobrenome. Tudo do zero, pessoal, que é para ter uma noção real do que é preciso fazer
para você ter um list view apresentando os dados do seu banco de dados, certo? Cargo e cargo. Só que é claro, o ID ele normalmente é um valor numérico, então ele é pequeno. Para todos os outros, então 20 de largura é suficiente. Para todos os outros eu vou colocar 60. Muito bem, essa é a configuração do meu list view, ele está configurado. Se eu preencher aqui, não vou ter absolutamente nada aqui que seja importante, pelo menos para o list view nesse momento. Deixa eu ver aqui se tem tudo que eu preciso. Eu acredito que sim. Full select e por aí vai. Acredito que estamos bem. Eu não vejo nada falhando aqui. E agora vamos para os objetos de conexão. Eu preciso de uma connection, ADODB connection, que é quem vai conectar com o meu banco de dados. Eu preciso de um record set, que eu vou chamar de RST, adodb.recordset. Muito bem. Eu vou deixar o SQL que eu vou disparar em uma variável. E, claro, eu vou armazenar o caminho do arquivo de dados também numa string. Muito bem. Acho que é isso que eu preciso. Deixa eu ver se LST contatos. Ok. Aqui temos tudo o que precisamos até o momento. Ops. Aqui não era para ser automático, aqui era para ser manual. Muito bem. Ok. O caminho do arquivo de dados, como ele estará, eu vou salvar esse arquivo aqui na mesma pasta do arquivo de dados, então não preciso mencionar o caminho inteiro. Ops, precisava ser aspas. Basta eu mencionar o nome do arquivo, que é contatos, tá? E o Excel ele vai se achar. O ADO ele vai buscar primeiro no diretório em que está o próprio arquivo, certo? Desde que eu o salve, e é isso que eu vou fazer agora, antes que eu me esqueça. Antes que a máquina resolva dar um piti, digamos assim. Não é aqui, eu vou deixar lá em vídeos. Aqui. Vou chamar exemplo vídeo. Muito bem. Salvou o arquivo, posso voltar com tranquilidade, porque se é na mesma pasta, se eu for lá na pasta, eu vou ver que eles estão agora na mesma pasta, exemplo do vídeo e o arquivo de banco de dados. E vamos lá. Agora eu vou criar a instância da conexão, que é um objeto, não é uma variável de tipo por valor, e vou definir algumas configurações da conexão, é óbvio, né? Com, para facilitar a minha vida, com tem que ser a variável nomeada corretamente, e aqui eu vou definir que o provider, que eu sei que para o access tem que ser Microsoft. Tudo isso você encontra na internet, pessoal, tá? Esse tipo de exemplo você pode procurar por conexões, como você conecta com um banco de dados na versão X, que seja do Access, do MySQL, do SQL Server, você vai ter essas respostas com uma simples busca, provavelmente no Google, que é a melhor de todas. Tá? Connection String, como a Microsoft ACI OLEDB 12, porque é um arquivo do Access já mais atual, que é o ACCDB, não é o MDB, senão você precisaria do JET 4, mas evite, já estamos em 2017, isso já deveria ser passado, pelo menos na gravação desse vídeo, se você estiver assistindo no futuro, que bom, tá? E eu vou ter o caminho do arquivo dados. Muito bem, e já vou abrir a conexão. Muito bem. Continuo aqui na minha linha de código e eu vou definir na sequência, para começar, o SQL. O SQL ele é simples assim. Quero todas as colunas da tabela contatos simples. Ok? Tudo bem até aqui. Agora que eu tenho o SQL, eu posso instanciar o record set, ADODB record set, que eu posso abrir o record set para leitura. Também vou abrir com with, para que a nossa vida esteja facilitada. Qual que é a conexão que eu vou usar? Aqui eu acabei de criar lá em cima, certo? Muito bem. E vou mandar abrir com SQL
que eu acabei de definir, com a conexão, novamente. Acho que se eu menciono uma, não preciso mencionar a outra, mas não faz mal você fazer isso. E eu vou dar um open, na verdade, aqui vai ser diferente. Forward only, que é suficiente. Que eu vou fazer leitura só de uma vez e só para frente, deve ser tudo que eu preciso por enquanto. Certo? Existem outras formas de abrir o record set, caso você não queira colocar todos os dados na memória de uma vez, mas não é o caso. Pronto, o record set está aberto, eu posso começar a leitura de dados do meu record set. Vou fazer a mesma coisa aqui para o... Agora, na verdade isso daqui poderia fazer aqui dentro, mas eu prefiro deixar um para abertura e o outro para fazer o laço em cima do record set, ok? Mais por questão de estrutura, mas se colocasse tudo ali em cima, acredito que funcionaria sem problema nenhum. Agora eu vou varrer os itens do record set, ou seja, enquanto não for o fim do arquivo, que .eof é end of file, eu vou continuar no loop. E nunca se esqueça de, sempre que você fizer um loop no record set, no final sempre tem que ter um move next, porque senão você vai fazer um loop para sempre no mesmo registro. Tá? Vamos lá. Eu vou criar então uma variável chamada lvw item, que deveria ter sido declarada. Eu fiquei com preguiça, não façam isso, tá, pessoal? ListView.listViewItems, aí eu vou adicionar, tá? Índice, chave, texto, que por enquanto precisa ser coisa alguma. Ops. E o que eu vou colocar aqui? Vou pegar o primeiro campo, que é o campo do record set, que é o de ID, e vou pegar o valor contido nele. Muito bem até aqui? Sim. E vou seguir. Um item, ele representa, o item do ListView, ele representa, no caso, eu devia ter declarado esse cara aqui, mas, novamente, preguiça de programador. Subitens. Um item, né, um item do ListView, ele representa uma linha. Então, eu estou preenchendo os valores das colunas na mesma linha. Eu quero o nome. E agora eu vou também povoar, na verdade, os dados dos outros registros. Na verdade, vamos parar com a preguiça, né, pessoal? Então, vamos declarar a variável, que é o mais correto a fazer. lvw item as list item. List item. Que na verdade você consegue saber quem é o tipo desse cara vendo o que é retornado pelo listViewItems.add, tá? Que tá aqui é um list item. Aqui estou instanciando e é claro, a partir de agora eu tenho a variável declarada, é muito mais fácil fazer lvw item. E agora eu tenho o autocomplete, o autocompletar, que é muito melhor, certo? Ao invés de ficar sofrendo com possíveis erros de digitação. Vamos lá. Fields. Agora eu vou querer o sobrenome, que na verdade os nomes dos campos que eu vou extrair serão aqueles que estão lá em cima já, né? Então vai ser nome, sobrenome, empresa, né? Lembrar de atualizar o índice do campo aqui. O próximo então seria o cargo. Muito bem, tá? Mesma coisa que está aqui em cima, certo? E eu vou na verdade ajustar o índice aqui para ter certeza do que eu estou fazendo. Isso feito, eu estou garantindo que eu estou sempre me movendo para o próximo item. O que eu vou fazer agora, claro, é fechar a conexão, porque senão ela vai ficar aberta, eu vou ficar travando o banco de dados, isso não é bom. E, claro, eu vou... Onde está aqui? Como boa prática, eu vou pegar todas essas variáveis que são new, que você precisa instanciar, e vou setá-las para nothing. E no caso seria isso para tirá-las da memória. O mesmo eu farei com o RST. Eu deveria fazer o mesmo com esse carinha aqui, mas acho que não precisa, porque ele está dentro de um loop que está sendo renovado todo momento. Pessoal, se tudo der certo, eu não errei absolutamente nada, quando eu clicar nesse botão aqui,
Ops, onde foi que eu errei? Vamos dar uma olhada. Onde está o problema dessa compilação? E o problema está aqui, pessoal. No column headers.add, o primeiro parâmetro é o índice que é pedido, que como se fosse um índice numérico, caso você queira controlar onde você está inserindo a coluna. Como eu não quero controlar, eu vou deixar vazio, tá? Que é tudo que ele precisa saber. E eu acredito que depois dessa mudança, eu sempre salvo antes de executar e vamos ver se isso aqui está funcionando, tá? Também alguma coisa que ele não gostou. Vamos lá. Faz parte. Vamos clicar em F8 para fazer a depuração. Vamos ver do que ele não gostou. Até aqui foi bem, até aqui foi bem, até aqui foi bem, até aqui foi bem, também bem. Tudo muito bom até agora. Ops, variável dentro do bloco with não definida. Como assim? Do que é que você não gostou? Forward only com... Até aqui tá tudo bem. Ah tá, eu preciso definir o cursor location, pessoal. Também faltou. Cursor location for add user client. Não deve ser nenhum detalhe que é importante para agora. Mais uma vez, vamos lá. F8. Vamos ver do que ele não gostou. Ah, tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver então o que está faltando aqui para definir dentro do record set, do que ele não está gostando. A variável scale está tudo ok. A variável de conexão parece estar ok também. Vejamos o que está faltando. É claro, no Active Command, Active Connection, Command é um outro tipo de variável. Muito bem, tá lá, pessoal, tá listado. Demorou um pouquinho, mas alguns poucos 20 minutos, mas estamos vivos. Tá aqui, é tudo isso que você precisa para que você tenha os seus dados do seu banco de dados em Access listados dentro de um list view. Claro, outras operações como ordenação, edição, obter o índice da lista, então redimensionamento, tudo isso teria que ser programado e é isso que o VBA te permite fazer. E assim que você precisaria programar as suas telas para você demonstrar os dados de um grid, por exemplo, que parece ser a necessidade mais básica de todo o tutorial que se faz em cima de tutorial que você faz, ou pelo menos não tutorial, todo aplicativo que você precisa construir e expor dados para o usuário, certo? Essa foi a vez do VBA. O que então seria feito no Microsoft.NET? Vamos lá, eu estou com o Visual Studio aberto e agora é ele que eu vou maximizar. Eu vou criar um novo projeto. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que o Visual Studio ele oferece para vocês uma quantidade absurda de templates, que são templates, modelos prontos de aplicativos, e você consegue inclusive baixar mais no site da Microsoft, dos mais diversos tipos de cadastro. Tá? E quando eu disse que ele oferece muito recurso e muita opção, quando você ver assim, quando você começar a fazer a instalação do Visual Studio, você vai ver que todas essas aqui são opções para você explorar lá na instalação. São opções que você pode incluir ou não. Eu tenho tudo porque eu costumo estudar tudo que a plataforma Microsoft oferece. Mas para esse tutorial você vai precisar de Visual Basic. E eu vou manter o VBNet nisso por enquanto, tá? Não vou falar de C#. A versão do .NET Framework, pessoal, para o que eu vou apresentar agora, o 2 seria mais do que suficiente. Mas já que estamos analisando o potencial da ferramenta, eu vou manter na 4.5.2, eu vou criar um tipo de aplicação que é um Windows Forms, que seria compatível com o que a gente acabou de criar no VBA. E tem outras também, WPF é uma nova tecnologia para criação de aplicativos de janela, não vamos falar disso agora, tá? E eu vou chamar de exemplo vídeo, certo? Eu vou gravar exatamente naquela pasta, exemplo VBA, então, gente, pronto. Visual Studio leva um pouco de tempo. Eu posso gastar um pouco de tempo com vocês para apresentar como o Visual Studio funciona, assim, quais são todas as opções que vocês têm de navegar entre os arquivos e por aí vai. Vou dar uma introdução muito rápida do que ele é,
Tá? É uma ferramenta, claro, um pouco mais lenta, porque, diga-se de passagem, é uma ferramenta de 2015 e a minha máquina também não é das melhores. Estou prometendo para vocês uma renovação já tem algum tempo. Ele está produzindo o template. Daqui a pouco, pronto. O que ele mostra por padrão é o form que ele criou automaticamente, certo? O que seria a janela de projeto no Visual Basic ou no VBA é aqui no Visual Studio um cara chamado Solution Explorer, que eu consigo atingir através do menu View, Solution Explorer. Ele apareceu aqui do lado para mim. A janela ela pode ser ocultada ou ela pode ser travada. Pronto, ela não vai mais sumir. O que eu tenho aqui, pessoal? Um arquivo de configuração, não vou falar disso agora. Eu tenho uma solução e eu tenho um projeto, que é um novo conceito do Visual Studio que eu vou passar para um outro vídeo, porque você pode ter vários projetos dentro de uma mesma solução, fazendo coisas diferentes que juntos formam um aplicativo gigantesco, certo? Esse é um aplicativo do tipo Windows Application e eu tenho um form aqui dentro e eu tenho dentro do form classe form. E se eu clicar duas vezes no form, pessoal, deixa eu clicar duas vezes aqui em cima dele, vamos ver o que acontece. Opa, meu Visual Studio está cansado. Pronto, está aqui, pessoal. Eu tenho uma classe do form, tudo está listado aqui, ó. Ou seja, o navegador está mais para o que o Project Explorer do Rubber Duck consegue te entregar, certo? Muito bem, vamos então começar a codificar algumas coisas aqui. Deixa eu voltar lá para a visualização do form, clicar duas vezes aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer vocês convencerem a começar a gostar do Visual Studio é a seguinte, pessoal. Eu vou clicar com direito aqui, dar um View Code. Viu que eles abriu aqui em arquivos separados, ou seja, eles fazem parte da mesma coisa. Eu consigo pegar esse cara aqui e arrastar para o lado, por exemplo. Pronto, tem o código do form e o form aparecendo ao mesmo tempo, coisa que eu não consigo fazer com o VBA de jeito nenhum. Eu conseguiria criar mais espaços paralelos aqui, e se você tem múltiplos monitores seria muito mais fácil ainda. Bom, não é a intenção do vídeo, eu vou tentar acelerar aqui um pouco. Eu vou clicar em F4, na verdade eu quero ver a janela de propriedades. Muito parecida com a do VBA, só que, claro, muito mais completa. Deem uma olhada em tudo isso daqui. Tem algumas, inclusive, opções que elas estão não expandidas, elas estão contraídas, né? Se você selecionar, você pode ficar louco de tanta coisa que tem. O nome desse cara que ele vai ser FRM Contatos. Vou começar a criar esse cara aqui agora. E não tem mais a opção chamada Caption. Eu tenho uma opção chamada Text. São as pequenas nuances que você começa a perceber que existem entre um e outro. Contatos. E agora a próxima. Eu vou fechar esse cara aqui por enquanto, porque eu vou precisar de espaço para mostrar mais alguma coisa aqui para vocês, que é a Toolbox, que seria a nossa caixa de ferramentas. Eu vou travá-la aqui também. E esse aqui, pessoal, são os controles que você tem disponíveis para adicionar aqui no formulário. Eu vou expandir todos os controles para vocês terem uma ideia das opções que você tem no Visual Studio 2015. Isso daqui são bibliotecas fornecidas pelo .NET Framework, que você não precisa enviar bibliotecas adicionais. Quando você compila para distribuição, isso aqui já vai junto ou pelo menos já está instalado na máquina do cliente. O que me interessa aqui por enquanto são componentes de data, certo? Ou seja, de dados. E eu vou explorar esse cara aqui que é o Data Grid View. Arrastei. Muito bem. Ele já me dá algumas opções espertinhas aqui. E uma delas eu vou dar esse Doc Impaired Container. O que ele faz? Ele preenche o formulário com o Data Grid View. Expandiu. Fez tudo, certo? E é claro, eu vou dar um nome bom para esse cara. Por conta da Data Grid View 1, eu vou chamar de Data DGV Contatos. E agora eu vou codificar para que esse cara mostre os dados. Como é que se faz para conectar com o... Como é que se faz, claro, para conectar com o banco de dados Access trabalhando aqui no VBNet, no Visual Basic.NET, no caso. Né? Se fosse C Sharp, seria obviamente outra linguagem, mas praticamente a mesma coisa. Eu não tenho aqui um evento que me dê o load do cara, o load desse
desse formulário aqui. Como é que eu faço então para explorar? Eu tenho aqui essas 3 caixas em cima e todos os eventos que eu consigo mapear. Eu estou com o form contatos selecionado porque eu estou dentro da classe dele. E eu vou selecionar onde está? Form contato events. Eu quero o load, que não tem mais initialize. É um cara chamado load. Pronto. Acontece quando esse formulário abre, tá? E é isso que ele está mostrando para mim agora. Ou seja, eu preciso selecionar os eventos de quem que eu quero manipular. Olha o DGV contatos lá, tem eventos dele, tá? Não me interessam para o momento, o que me interessa é do form contatos e eu vou manipular por enquanto o load, dentre tantos que eu posso explorar. E vamos então começar a codificar o que é preciso para trazer os dados, certo? O que eu vou precisar, pessoal? Muito parecido. Tá? Eu também estou usando ADO aqui, mas não é o ADO, de fato é o ADO.NET, que é a versão renovada das bibliotecas do ADO, que eu poderia passar aqui algumas horas citando para vocês quais são as vantagens dessa biblioteca em relação ao ADO, mas não é o caso por enquanto. Tá? Eu vou criar então um new... Para conectar com o Atlas eu preciso de um provedor chamado OLADB. Se fosse para SQL Server seria outro, se fosse para o Oracle seria outro, MySQL outro. A plataforma .NET te oferece tudo. Tá? OLADB e vai ser um tipo específico de conexão chamado OLADB Connection. E tá aí uma das coisas que o .NET te ajuda. Eu vou clicar um atalho aqui chamado Ctrl ponto. E ele vai me dizer, olha, essa classe que você está procurando está aqui. E se eu clicar nela, ele coloca uma espécie de atalho, porque não precisa digitar tudo isso aqui o tempo todo. Tá? Já adicionou aqui para mim. Deixa eu salvar aqui para que a gente não perca nada. E o OLADB Connection ele vai receber a string de conexão, que para o ADO.NET ela pode ser dividida em partes ou você pode colocar tudo de uma vez. Tá? Vou pegar aqui a minha colinha, que na verdade resume tudo aquilo que a gente escreveu lá no VBA. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê. O que ele está fazendo? O provedor continua sendo o mesmo. Tá? Se eu voltar lá no VBA, vocês vão ver que o provedor é o mesmíssimo, tá? ACE OLADB. Só que aqui eu preciso mencionar o caminho inteiro do arquivo. Eu poderia montar isso aqui dinamicamente via código, ok, pessoal? Na verdade, se o arquivo de execução do .NET estiver na mesma pasta do banco de dados, também vai acontecer a mesma coisa. Bastaria que eu mencione o nome do arquivo e deu no que deu. É tudo que eu preciso. Mas nesse caso, o Visual Studio ele não segue essa mesma estrutura que eu estou vendo aqui. Isso aqui não é um aplicativo em si, ele gera um executável no final. Por isso que para garantir que o que eu vou acessar está lá na pasta, eu vou mencionar o caminho inteiro, que é isso daqui, ó. Esse daqui, ó. Certo? Se users Tomás, para sua máquina você vai precisar mencionar o caminho. O caminho que vai estar guardado o banco de dados contatos, certo? Muito bem. É o que eu preciso para criar uma conexão. E a primeira coisa, pessoal, reparem que eu criei a variável, mencionei o tipo e já inicializei ela. O VBNet permite que você faça isso, o VBA não, você tem que fazer isso em 2 etapas. Tá? Eu não tenho mais o record set, eu tenho um outro cara chamado data reader, que eu não vou utilizar no momento. Eu vou usar um novo cara chamado dataset, mais explicações em outro vídeo, porque é muita coisa para explicar. Eu só vou mostrar como é que faz para chegar lá. Eu preciso de um cara chamado adapter, que é o cara que busca os dados para mim. Tá? Vai ser um OLADB Data Adapter. E esse OLADB Data Adapter é quem precisa saber a conexão. Na verdade, o SQL que eu preciso disparar para obter os dados. Contatos simples. Perdão. Certo? E é claro, a conexão que eu acabei de criar lá em cima. E quem vai armazenar os dados é um cara chamado dataset. Esse dataset ele é muito mais poderoso do que o record set, porque ele é capaz de armazenar dados de várias tabelas, praticamente um banco de dados inteiro em memória. Ele é capaz de
conter objetos de tabela, por exemplo, né? Na verdade ele contém tabelas. Deixa eu pegar aqui uma variável mi.dataset, não é mi, mi é na instância da classe, dataset.tables, por exemplo. Pode ter uma ou mais tabelas, ou seja, se eu quisesse trazer 15 tabelas de uma vez do banco de dados, seria possível com o dataset, tá? Não precisa ser uma a uma. No caso, a gente só vai usar o dataset para armazenar uma tabela só, mas o adapter é mais fácil você trabalhar preenchendo um dataset do que um datatable, por isso que eu estou usando o dataset. Como é que eu faço então para preencher? Já declarei esses dois caras na memória. Eu vou mandar o adapter preencher, que é o método fill, o meu dataset. E eu preciso dizer para ele que tabela que você quer que eu preencha ou qual nome que você quer que eu dê para essa tabela. Que no caso é contato simples, certo? Que é a mesma que está aqui no meu SQL. Poderia personalizar esse nome? Poderia. No caso, vamos manter a convenção para que fique simples. Agora, o Data Grid View, ele precisa saber, porque a gente vai passar para ele o dataset. Ele precisa saber, no meio dessa coisa errada toda, o que é que eu vou acessar, ou seja, o que eu preciso ler. Data Member é a propriedade que eu preciso, porque novamente o dataset poderia ter mais de uma tabela, mas eu quero que ele leia contatos simples. Muito bem. E no final eu digo, olha Data Grid, a sua fonte de dados, que é o data source, é o dataset.tables, contato simples. Fazendo isso, pessoal, eu acredito que salvando e clicando em Start, que seria compilar e mandar o aplicativo executar, ele tem o seu tempo, ele está mostrando aqui que ele está construindo o aplicativo. Novamente, minha máquina está um pouco lenta, pessoal. Deve ser rápido se você tiver uma máquina um pouco mais atual. Vamos ver se vai funcionar. O Visual Studio ele muda para executar o aplicativo. E se nenhum erro acontecer, eu não sei, né? Já estou um pouco assustado. Tá aqui, pessoal. O Form Data Grid View. O Form com o Data Grid View. Primeiro, tá? Eu tenho todos esses botões porque é um aplicativo de fato, né? Eu estou trabalhando com outro contexto de aplicação. Eu aumento como eu quiser e aquela opção de dock está acompanhando o crescimento do Data Grid, tá vendo? Está tendo ordenação praticamente automática, vocês viram aqui, certo? Eu não precisei fazer nada, o Data Grid ele está fazendo isso automaticamente para mim, certo? Posso, enfim, brincar aqui como eu quiser com as colunas. Ele é mais profissional, né? Ele é mais rico. Ou seja, se a gente for colocar de lado a lado quanto tempo demorou para fazer cada um, eu diria que foi o mesmo tempo. Mas isso porque eu fiz a moda antiga. Deixa eu mostrar para vocês agora como seria do jeito novo e qual que é a grande diferença entre uma ferramenta que veio sendo renovada ao longo de 15 anos e no caso o VBA ficou parado. Eu vou aqui adicionar no meu projeto um novo formulário, que no caso o Windows Home. Eu tenho várias micro coisas aqui, eu não vou falar sobre isso agora, vou adicionar um form novo. No caso ele vai mostrar mais uma vez a lista de templates, ou seja, tudo que eu posso criar está aqui. Eu vou chamar de form contatos. Chama de form contatos, na verdade eu vou chamar de super contatos e você vai entender super, o porquê do super. Um projeto no Visual Basic, no .NET, ele precisa saber quem é o cara que vai abrir primeiro, né? E isso eu vejo aqui nas propriedades do projeto. Projeto exemplo vídeo propriedades. É aqui que eu digo qual formulário que vai abrir quando eu clicar aqui no executar. No caso está o form 1, mas agora eu quero o meu form contatos, certo? Fechei aqui. E agora, se eu executar o aplicativo, ele não vai mais abrir o form 1, ele vai abrir o meu form contatos. Muito bem, era isso que eu queria. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou vir aqui em View. Eu não sei se está aqui, eu acho que está em Data Format, Project. Preciso lembrar onde é que está. Ela já está aparecendo aqui para mim, mas eu quero mostrar para vocês onde eu chego
Como que eu chego nela? Esse cara chamado Data Sources, que no caso seriam fontes de dados, certo? Eu não fiz nada, eu posso inclusive excluir esse form aqui, tá pessoal? Não tem nenhuma informação guardada nele, tá? Eu vou adicionar uma nova fonte de dados para este projeto, tá? Eu quero uma fonte de dados do tipo database, tá? Cliquei 2 vezes aqui. Próximo, vai preencher para mim um dataset, que é aquele cara que a gente acabou de criar lá. E onde é que está o meu banco de dados, né? Eu vou criar uma nova conexão com o banco de dados, tá? Porque não tem nenhuma existente. Ele abre aqui essa tela para me ajudar a conectar com essa base de dados. Eu quero sim conectar com uma base de dados em Access, que é a opção padrão que ele está mostrando aqui para mim. Primeiro eu vou mencionar onde é que está esse arquivo. Como eu estava brincando com esse modelo, ele já me apontou para essa pasta, certo? Eu vou selecionar o arquivo de contatos, accessdb. Eu vou fazer um teste na conexão para saber se está tudo ok. Ok. Pronto, criou aqui uma conexão. E qual que é a connection string para chegar até ele aqui, ó? Praticamente aquela mesma coisa que a gente copiou e colou direto no código. Só que aqui eu tenho um assistente construindo isso para mim. Vou para a próxima, tá? Ele aqui está me dando um aviso que ele vai colocar essa conexão no arquivo de configuração. Eu já falo sobre isso, eu vou dizer que sim, que pode conter informação sensível. Qual vai ser o nome da string de conexão? Eu vou manter o padrão, não vou mudar nada. E olha o que ele está fazendo para mim, pessoal. Ele já está mostrando todos os itens que existem dentro do banco de dados. E eu posso simplesmente construir uma conexão só com alguns dados deles. Só. Por exemplo, se eu não quisesse todos os campos, só com ID, só com empresa, só com sobrenome. Mas eu vou querer tudo. Eu quero tudo de contato simples. Tá? Todas as colunas foram automaticamente selecionadas. Ele vai criar um contatos dataset para mim. Eu vou clicar em finalizar e vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer isso. Ele criou o contatos dataset. Dentro de contatos dataset tem uma tabela chamada contatos simples e todos os campos. E aqui eu vou dizer que eu quero construir um grid view. Mas o que significa isso? Quando eu pegar esse cara e arrastar aqui para dentro do formulário, da telinha de data source, né, de fonte de dados, olha o que ele vai fazer para mim. Vou aumentar aqui um pouco para vocês verem. Ele criou o data grid, que eu vou inclusive dar um dock aqui, fazer a mesma coisa. Ele criou uma status, uma navigation bar aqui para mim. E aqui colocou no formulário uma série de objetos que estão controlando a transação do banco de dados para mim. Eu vou salvar e vou executar. Vocês perceberam quantas linhas de código eu digitei? Nenhuma. E quando eu mandar executar, olha o que ele está fazendo. Esse aqui é o formulário novo. Eu tenho navegação, eu tenho adição de um novo registro. Eu posso adicionar um novo registro daqui, por exemplo, novo, né? Registro feito pelo form do complemento. É tudo texto, se eu não me engano, certo? Não preciso colocar mais nada. Dando tudo certo, se eu clicar aqui em salvar, vamos ver se ele vai fazer tudo isso aqui para mim. Acredito que sim. Eu vou fechar esse formulário. Vou mandar executar de novo. Opa, faltou a rotina de salvamento. Esse cara aqui ele está apontando para lugar nenhum. É claro, né? Seria muito mágico. Mas só de leitura, pessoal, ele está aqui fazendo a ordenação, ele está aqui fazendo a navegação e, enfim, toda a brincadeira que eu quero fazer. E se eu for aqui explorar esse pequeno menu do Grid View, eu teria condições de mudar o nome das colunas, mudar o tamanho delas, se elas são editáveis ou não, mudar a ordem, tudo através dessas opções. Eu posso habilitar a adição, habilitar a edição, habilitar a exclusão. Se eu posso habilitar a alteração da ordem das colunas aqui. Ou seja, pessoal, quanto código eu digitei aqui? Praticamente nenhum. Se eu for no código, ele gerou sim algum código para mim. Esse é o código do form de contatos, certo? Ele está fazendo algum trabalho para que, ó, o data adapter aqui, ó, fazendo o trabalho de preencher o contato simples. E tá isso, pessoal. Ou seja, eu nem precisaria ter digitado aquelas linhas de códigos que eu digitei naquele primeiro exemplo para obter um resultado até muito mais rico. E é claro, quando você fosse trabalhar num projeto de verdade, muitas outras considerações precisariam ser colocadas, mas a ideia aqui é dar uma pincelada em
o quanto uma ferramenta mais nova, uma ferramenta de mercado, tem a oferecer quando o seu objetivo é produzir aplicativos profissionais. Quando você vem do VBA, isso aqui abre assim um catálogo de opções para você que você nem imaginava. Isso porque não exploramos outros controles, a gente só fez uma conexão com o banco de dados em Access. Se fosse um outro tipo de banco de dados, seria praticamente a mesma coisa, fora recursos de classe, de orientação a objeto e os novos objetos de conexão, por exemplo, o dataset, que eu nem cheguei a explorar direito como é que ele faz a conexão, tem todo um auxiliar de design para você fazer isso. A coisa é realmente 15 anos à frente de onde o VBA e o Visual Basic pararam para oferecer todos esses recursos para vocês. Pessoal, acredito que não preciso me esticar muito mais. E antes de continuar, ó, ele adicionou uma cópia do banco de dados aqui para que tudo isso fosse construído. Tá? Você pode ignorar essa cópia depois, na hora de você distribuir o seu aplicativo. E é claro, né, falar de distribuição, quando você... Existem várias formas de você distribuir esse aplicativo. Existem aqui geradores de instalação, geradores de publicação. Como é que eu faço para pegar isso aqui e mandar para o meu cliente, por exemplo? O jeito mais básico seria, por exemplo, você ir lá na pasta do projeto, que está aqui. Ele foi criado onde? Ops, já sei. Acho que foi lá em repositórios. Exemplo VBA Hibernate, está aqui. Exemplo vídeo. Está aqui todos os meus arquivos, certo? Tudo aqui. Essa pasta bin debug está aqui, ó. É esse cara, ó. Exemplo vídeo. Tá lá, ó. Cliquei e tem todos os arquivos aqui necessários para você enviar para o seu cliente. É claro, todos não são necessários. O banco de dados e o seu aplicativo precisam minimamente estar lá, é claro. Tá? Mas isso é um outro assunto. Tudo isso é manuseado e tem várias formas de você fazer isso no .NET. Mais uma coisa aqui, arquivo de configuração aqui, ó. Você não precisa mais, vocês estão vendo que aqui, ó, no forma de contatos não há nenhuma menção a string de conexão, né? Aqui que eu preciso conectar, ou seja, onde está o arquivo, que é aquela connection string, ele fica armazenado num arquivo de configuração que você não precisa abrir, por exemplo, o arquivo ele está em algum outro lugar, ele não está, ele está na rede, eu preciso mudar isso daí, você não precisa abrir o código e alterar isso daí. Certo? Deixa eu voltar lá na pasta do aplicativo e mostrar para vocês que um arquivo de configuração é enviado, que na verdade é um arquivo no padrão XML. Né? Eu vou abrir ele aqui para vocês no Notepad. Obviamente, se o Notepad quiser abrir. Não mostrou para mim, então eu vou abrir no Sublime. Não vou fazer. É esse o arquivo. Tá? E a string de conexão está aqui. Toda vez que o arquivo abrir, que o aplicativo abrir, ele vai ler essas configurações. Mas isso são detalhes que vêm ao caso numa outra oportunidade. Mas eu acredito, pessoal, que deu para ter uma ideia da diferença de duas ferramentas que são separadas por 15 anos de idade, inclusive desenvolvidas pela mesma empresa, não pela mesma equipe. E por que você deveria começar a pensar em... Caso você esteja num ponto em que você está sentindo falta de recursos no VBA para criar aplicações mais profissionais, que o .NET seria uma opção muito valiosa, não só para os aplicativos que você quer produzir, como também para a sua carreira profissional como um programador. Ok? Pessoal, acredito que eu encerro esse comparativo bastante injusto, tá? E longo, mas precisava ser. Vai ser mais ou menos nessa base que eu vou criar os próximos tutoriais dessa série do VBA para o .NET. Não vou me resumir ao Visual Basic .NET, pretendo mostrar algumas coisas em C#. E eu espero pedidos de vocês a respeito do que vocês gostariam de ver o .NET fazendo dentro do contexto do VBA, tá, pessoal? Porque a ideia é dar uma visão do .NET para quem programa em VBA e não ver todas as possibilidades do .NET, que isso aí configura um outro tipo de tutorial, ok? Pessoal, encerro por aqui. Eu espero que isso tenha aberto um pouco a mente de vocês e satisfeito o meu objetivo de dar uma ideia para vocês da comparação das duas ferramentas. Vou inclusive terminar o vídeo com as duas aqui lado a lado, tá? Vocês têm uma ideia.
Aqui está configurado para cor escura, mas pode ser clara, não teria problema nenhum, tá? Para questão de familiaridade, vou até fazer isso aqui, para que vocês não se assustem tanto. Tá? Eu escolhi o tema Dark, mas eu posso escolher Light, por exemplo, e vamos ver se ele não fica chateado comigo. E mostra que, pelo menos em termos de visual, ele fica praticamente parecido com o que o Visual Basic é. Tá aí, ó, muito bem. A tela de código também, que eu estava botando tudo preta. Então, o View Code aqui, ó, também mudou. Tá um pouco mais familiar com o que o VBA mostra para vocês, mas tudo isso é questão de gosto. A ferramenta oferece para vocês. Versão Community é gratuita, e se você quiser produzir aplicativos profissionais, você vai precisar começar a pensar na versão Pro. Ok? Pessoal, agora sim, encerro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos de VBA para .NET. Até a próxima.